Olá, meu nome é Ney Maria, sou fisioterapeuta e hoje eu quero conversar com você, cuidador familiar, cuidador profissional e terapeutas, pessoas que cuidam. Hoje nós vamos voltar a falar sobre diagnóstico e muitas vezes eu me deparo com um paciente, com um familiar que me questiona qual é a diferença. Qual é a diferença da demência com o Parkinson? Qual é a diferença da demência com uma hidrocefalia? Por que que muitos sinais e sintomas são parecidos? E eu acho muito importante quando o familiar, principalmente o familiar, volta-se para entender, para estudar. E quando nós temos essa concepção de entender, nós vamos poder ajudar o nosso familiar, o nosso paciente. Então, hoje a pergunta é da esposa. A esposa me perguntou alguns dias atrás. Meu marido teve o diagnóstico inicial de Parkinson, mas agora os médicos chegaram ao diagnóstico de demência de corpos de Levy. A senhora poderia falar qual é a diferença dentro do olhar fisioterápico? Eu posso sim falar, mas além disso, nós precisamos pensar que além da demência de corpos de Levy, da doença de Parkinson, nós temos a demência associada ao Parkinson ou Parkinson associada à demência. Então, isso tudo muda o contexto do diagnóstico final. E eu vou começar falando do Parkinson. Como que é o meu olhar olhando dentro da fisioterapia? Se eu falasse com você, eu imaginei qualquer pessoa que pensa num paciente, numa pessoa acometida pelo Parkinson, a primeira coisa que ele pensa é nos sinais e sintomas. É o que a gente enxerga. Então a gente enxerga o quê? Primeiro, às vezes, a rigidez do Parkinson. O paciente que tem Parkinson geralmente apresenta uma rigidez. E essa rigidez é uma contração involuntária dos músculos agonista e antagonista. Quando eu falo agonista e antagonista, é que eu te digo tanto os flexores quanto os extensores. E isso é em todo o corpo. Quando eu falo corpo, também a face entra numa contração. E aí, o que acontece? Com essa contração, essa contratibilidade, os movimentos ficam mais difíceis de ser realizados. Então, nós temos um movimento mais lento. Nós denominamos uma alteração do tônus, uma espasticidade. E quando nós levamos para o Parkinson e também para a demência de corpos de Levy, nós temos um tônus difícil de ser liberado. Nisso tudo gera uma postura mais flexionada, porque ele se contrai, ele aduz, né? Um exemplo, se eu tenho flexão aqui, eu vou fazendo isso aqui. Se eu tenho flexão de quadril e extensão, eu também começo a fazer uma flexão de joelho e acaba que eu fico com o tronco, com a pelve mais flexionada. E muitas vezes gera dor. Dentro da dor, isso eu estou te explicando sobre a rigidez muscular. Mas aí, com essa rigidez, ele tem dificuldade de realizar os movimentos. Ele tem dificuldade para caminhar. Um outro sinal que é muito evidente em muitos pacientes é o tremor. O tremor do Parkinson é um tremor, às vezes, desconfortável para ele e que leva ele a uma impotência
para realizar as atividades funcionais, principalmente que leva à caligrafia, a coordenação motora, segurar um copo, segurar os talheres. Isso tudo começa a levar ele a uma limitação, e essa limitação, quando tensionada, piora. Então, desde já eu te digo que, se você tem um paciente, se você tem um amigo que tem Parkinson, não peça para ele parar de tremer, porque não é culpa dele. Isso é a nível de sistema nervoso central e por causa dessa falta de controle que ele não consegue. E quanto mais ele se cobra, mais o tremor vai aumentar. Ele tem uma diminuição do movimento. Essa diminuição do movimento, os movimentos se tornam mais lentos e robotizados. Então, até que ele alcança, até que ele pega, nós denominamos de acinesia ou uma paradissinesia, movimento lento e robotizado. Ele pode apresentar, o paciente de Parkinson, uma hipomimia facial, onde nós vamos percebendo que ele não tem movimentos, é uma máscara. Então, dificilmente no avançar, muitas vezes, ele apresenta expressões faciais. É aquela mesma expressão, ele não muda e vai congelando. Ele tem alterações do sono, e essas alterações do sono, troca o dia pela noite, isso pode ter sido antes do diagnóstico da doença de Parkinson. E também tem, muitas vezes, depressão. Depressão, ansiedade, angústia, também pode ter sido antes do diagnóstico de Parkinson. Nós temos, numa fase moderada e avançada, que ele apresenta disfagia, dificuldade para mastigar, deglutir, e uma dislalia, uma disartria, uma dificuldade para articular as palavras. Uma outra coisa que eu me lembrei agora é a cialorreia. Ele apresenta uma cialorreia importante. Creio eu que esses são os principais sinais. Mas o que é o diferente do Parkinson com a demência de corpos de Levy? É porque no Parkinson, inicialmente, o paciente não vai ter perda de memória. É uma relação mais motora, de coordenação e execução dos movimentos. Então, o Parkinson é também uma doença neurodegenerativa que atinge o sistema nervoso central, no cérebro, especificamente nos gânglios da base, né? Numa região onde tem muita dopamina, e essa dopamina vai diminuindo, vai alterando, e consequentemente o paciente vai tendo perda do controle e execução dos movimentos. Como que a fisioterapia pode ajudar? A fisioterapia pode ajudar em todas as fases e em todas as complicações. Quanto mais cedo nós começarmos a atuar, melhor. Mas é só fisioterapia? Não. Nós precisamos da equipe multidisciplinar. Nós precisamos falarmos a mesma língua. Então, cabe a todos entenderem, a todos buscarem ajudar e a todos não cobrarem do paciente. Quanto mais cobrança, mais ansiedade, e ele não vai conseguir desenvolver tão bem. Nós sempre falamos isso, eu sempre estou falando do tratamento humanizado, e cada dia mais eu quero que você também entenda
e busque exercitar o amor. O amor para uma doença neurodegenerativa é um dos melhores remédios. O paciente, ele não pediu para ter a doença. Então, muito dos sinais, das complicações, dos sintomas, não é culpa dele. E o nosso corpo fala, o nosso olhar fala. Então, nós precisamos ter um olhar mais humano, um olhar mais de empatia. E isso não é fácil. Por quê? Porque é você, cuidador familiar, cuidador profissional, é você que está com ele diariamente, é que sofre o impacto. Mas precisamos exercitar esse tratamento humanizado para mudar o prognóstico e para que, se um de nós tivermos o Parkinson ou qualquer outra doença neurodegenerativa, nós possamos ser bem tratados e cuidados. Agora, no próximo vídeo, eu vou falar sobre demência de corpos de Levy. Não tem como eu falar tudo no mesmo dia, porque primeiramente fica